Graça e paz, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Deus esteja com todos os irmãos. Eu sou o pastor André Santos, quero contar para os irmãos um relato que aconteceu comigo. Eu fui convidado para dançar em uma igreja. É lógico que eu não aceitei. Eu quero falar primeiro da palavra de Deus e da minha indignação com esse convite. O que a palavra de Deus nos ensina sobre a nossa passagem aqui na Terra. Por que nós estamos aqui? O que Jesus falou para nós? Nós somos sequência de quem? Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo de número 15. No Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 15 a seguir. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está aqui a palavra de Deus. Esse foi o primeiro encontro que Jesus teve com seus discípulos depois que ele ressuscitou. E logo que ele ressuscitou, primeiro ele apareceu para Maria Madalena no primeiro dia da semana, que é no domingo. Ela avisou para os discípulos, eles não acreditaram. Depois Jesus se chegou a eles, onde que eles estavam sentados. E Jesus deu uma incumbência para eles. Jesus deu uma incumbência para eles muito interessante, que diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui os irmãos observam que ele está dizendo para os discípulos, os 11 que estavam ali, era para eles ir pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus não disse para eles: dança dentro da igreja para vocês ganhar as almas. Jesus não disse para eles viver de qualquer maneira dentro da igreja para ganhar as almas. Jesus não disse isso. Jesus disse para eles: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a incumbência, meus irmãos, que Jesus falou para os seus discípulos. Os discípulos, eles fizeram a parte deles, morreram, e nós estamos aqui fazendo a nossa parte, com a Bíblia Sagrada na mão. Mas os convites de Satanás não vão parar por aí. Vai vir muito mais convite de Satanás para tentar parar a sua vida e a sua fé, a minha vida e a minha fé. Nós estamos nessa terra atendendo uma incumbência do nosso Deus, ganhar almas para o reino do nosso Deus. Olha isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele não disse aqui. Quem dançar será salvo, e quem não dançar será condenado. Os irmãos percebem que Satanás está fazendo de tudo para tirar o foco da igreja do Senhor Jesus, que é os louvor sagrados na igreja e a santa palavra de Deus. Muitas das vezes os irmãos não percebem, porque muitas das vezes não examinam as Escrituras, não lê a Bíblia. Temos que examinar as Escrituras. É ordem também examinar as Escrituras. Temos que examinar as Escrituras. Para quando a gente ouvir uma aberração dessa,
que a gente tem que dançar dentro da igreja. Se a gente não dançar dentro da igreja, não é o poder de Deus. Se a gente não dançar dentro da igreja, Deus não está ali. Eu gostaria que essas pessoas mostrassem para mim na Bíblia onde que nós temos que dançar para sentir a presença de Deus. Tem relatos na Bíblia, só que é diferente. Miriam, irmã de Moisés e irmã de Arão, quando eles foram libertados do Egito, Miriam, do outro lado da travessia, ela pegou o seu tamborinho e cantou louvores ao Senhor nosso Deus e falou: louvado seja o nosso Deus. Ela dançou junto com as outras mulheres e cantou. Mas por que isso? O tamborinho naquela época as pessoas só usavam em tempo de festa. Creio eu que esse tamborinho ficou guardado lá no Egito o tempo todo com ela. E ela teve o privilégio de cantar e dançar na presença do Senhor, porque era motivo de festa, porque Deus havia tirado aquele povo do Egito. Olha que interessante isso. No Velho Testamento, acabei de citar para os irmãos, também o sacerdote, a glória de Deus foi tão grande dentro do templo que os sacerdotes não aguentaram ficar de pé. Tudo bem. Mas hoje, olha aqui, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não está dizendo aqui que é para dançar. Se você dançar dentro da sua igreja, você vai ganhar alma para Jesus. Está errado. Se eu dançar dentro da minha igreja, eu vou estar ganhando almas para Jesus. Está errado. Deus não precisa disso. Jesus não precisa disso. O Espírito Santo não precisa disso, porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Não é eu dançando dentro da igreja ou você dançando dentro da igreja que vai convencer ninguém, não. Tem pessoas por aí que falam que tem que dançar o funk evangélico, tem que dançar o forró evangélico para poder atrair o povo. Meus irmãos, aonde que está escrito na Bíblia isso? Daniel, quando ele foi para a Babilônia, ele não teve que dançar. Ele não teve que fazer isso para impressionar o povo daquele lugar. José do Egito também não teve que fazer isso lá no Egito para agradar aquele povo. Não. Você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, toma cuidado. Sentir a presença de Deus é totalmente diferente de ficar pulando dentro da igreja, dançando dentro da igreja. Você quer ver uma coisa? Muitas pessoas de muitas igrejas, eles colocam o louvor e começam a dançar dentro da igreja. Desliga o louvor, o playback, desliga para você ver, eles tudo para. Então quer dizer que só sente a presença de Deus quando dança? Mas que coisa doida é essa? Sai fora dessas coisas. Você que tem juízo, você que tem entendimento, sai fora dessas coisas. Nós não precisamos disso. A Bíblia vai dizer lá no Velho Testamento que o profeta Samuel ele foi na casa de Jessé para ungir a rei um dos seus filhos. Nem o profeta sabia qual que ele ia ungir. A Bíblia vai dizer que quando ele fez toda aquela cerimônia, que perguntou se não tinha mais filhos, que ele queria ungir Eliabe, até que passou todos os filhos de Jessé, e falou, não, é esse. Aí mandou chamar Davi, que estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Ali naquele momento que ele chegou, a Bíblia vai dizer que ele foi ungido rei e o Espírito Santo de Deus se apoderou da vida dele. A Bíblia não fala que ele ficou dançando porque estava cheio, que o Espírito Santo tinha apoderado da vida dele. Nós temos que tomar cuidado com isso. A casa de Deus é um lugar santo, um lugar onde que nós vamos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Tem que ter reverência na casa de Deus. E isso é reverência?
Hoje nós vemos as mulheres vai para dentro da igreja quase pelada. E o pior não é isso. É que os maridos banana. Os maridos banana. Vê a esposa mostrando os seios, vê a esposa indo para a igreja ou até mesmo para a rua, nos mercados, no lugar, quase nua e não fala nada. Por quê? Não é mais o sacerdote de casa. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, o sacerdote da casa. Não precisa brigar com ela, mas senta, conversa. Isso não é legal, isso não é bom para nós, que somos servos de Deus. Você é uma serva de Deus, você não pode mostrar o seu corpo. Além de dançar dentro da igreja, a gente mostra o corpo ainda. Deus não se agrada disso não, meu irmão. Deus não se agrada disso não, minha irmã. Temos que tomar cuidado. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele não disse aqui que para expulsar os demônios, a gente tem que dançar. Se não dançar, não expulsa. Hoje, se você pesquisar nas redes sociais, é onde que você encontra de tudo. E é por isso que tem que tomar cuidado, que no meio desse tudo, pouca coisa presta. Pouca coisa é do nosso Deus, pouca coisa é de qualidade. Outro dia me mandaram um vídeo. Um pastor, tem o nome de pastor, estragando a nossa classe, jogando bola dentro da igreja. Diz que estava expulsando o demônio, chutando a bola. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Aonde que nós vamos chegar com as nossas igrejas? Aonde que nós vamos chegar, meus irmãos? Nós temos os nossos filhos. A Bíblia diz para a gente ensinar o menino o caminho que se deve andar. Se o menino está dentro da igreja, vendo o pai e a mãe dançando dentro da igreja, como se fosse uma discoteca, como se fosse uma bagunça, ele não vai só dançar. Ele vai virar perioleta, ele vai fazer tanta coisa que até o pai e a mãe vai duvidar. Temos que tomar cuidado. A palavra de Deus, ela nos adverte. Sentir a presença de Deus não é ficar pulando, não é ficar dançando dentro da igreja, não. Mas eles não me pegaram, não. Olha aqui. E pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não está dizendo aqui que é para a gente dançar que os enfermos vão ser curados. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado porque Deus, ele vai cobrar muito caro das lideranças que estão fazendo das igrejas do Senhor bagunça. Está fazendo das igrejas do Senhor comércio. Está fazendo das igrejas do nosso Senhor, nosso Deus, danceteria. Isso é muito sério, gente. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós não podemos perder o nosso tempo. Olha aqui. Abra sua Bíblia também. Aqui no livro de 1ª Carta a Timóteo. Capítulo 4. Diz assim. Na 1ª Carta a Timóteo. Está escrito assim. No capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias ou nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A Bíblia diz também que Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus ordeiro. Ele é um Deus que quer que a gente viva na presença dele com decência e com ordem. O que significa apostatarão? Apostatarão é aquele que renuncia aos votos religiosos que se fizeram. No dia do batismo, foi feito o voto, você promete servir a Deus até o fim da sua vida.
como único Senhor da sua vida, você prometeu. E agora está voltando atrás daquele voto que foi feito. Apostatarão, estão voltando atrás naquele voto. Os princípios que nós aprendemos na palavra de Deus, com os anciões mais velhos, os cooperadores, os pastores, os diáconos. Não foi esse negócio de dançar, não. Não foi. Que nós temos que dançar dentro da igreja para sentir a presença de Deus. Nós temos, você, meu irmão, que faz isso. Você pode criticar. Você pode escrever aí no meu canal, me xingando. Mas não tem problema, eu estou mostrando para você na Bíblia. E você não consegue mostrar para mim na Bíblia, onde que a pessoa para servir a Deus tem que ficar pulando dentro da igreja, escandalizando a obra de Deus. Eu fico com vergonha quando eu vejo isso. As pessoas se escandalizando a obra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, ai daquele a qual vier o escândalo. E um ai de Deus pode durar o resto da vida do homem. E ele pode sofrer muito as consequências. Ou pagar as consequências desses atos. Que em vez de estar na igreja dando exemplo, como líder, como pastor, como cooperador, como diácono, como ancião, fazendo a obra de Deus. Mas não. Vai fazer um negócio para chamar a atenção do povo, que o povo vai se converter. Não, nós não precisamos disso não. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não somos nós não. Nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo. Nós não podemos querer tomar o lugar do Espírito Santo. De forma alguma. Nós temos que fazer o que Jesus falou. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem vai convencer eles é o Espírito Santo, não somos nós. Não somos nós. Olha aqui. Eu li o versículo 2. O versículo 1. Eu li o versículo 2 agora. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quer dizer, eles falam ou fazem essas danças, essas mentiras, essas coisas. Não, mas é Deus que está mandando fazer. Enquanto que Deus não mandou fazer nada disso. Aqui, a mente deles já não acusa mais. Está cauterizada. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, eu fui convidado para trazer uma palavra numa igreja, porque as igrejas, Assembleia de Deus, nós que somos pastores, a gente é convidado para ir em outra igreja ministrar a palavra de Deus. Esse é o costume da igreja. E não só na Assembleia de Deus, como em outras igrejas. Eu já preguei em tantas outras igrejas, porque as pessoas vê a sinceridade que a gente fala da palavra de Deus. E que não é meninice, não é brincadeira. A palavra de Deus é coisa séria. Então eu fui convidado para ir numa igreja e o pastor falou para mim, Pastor André, antes do senhor trazer a palavra, a gente vai colocar um louvorzão. E aí, o senhor dança com a gente. Porque aí o povo vão ver que o senhor está envolvido com a gente e eles vão aceitar Jesus, eles vão vir para a igreja. Eu falei para ele, não danço não. Não danço não. Eu vim pregar a palavra. Não vim para dançar. Não vou falar o nome da igreja. Não é a Assembleia de Deus, mas não vou falar o nome dessa igreja. E nem o nome desse pastor. Mas se ele estiver assistindo esse vídeo, se um dia esse vídeo chegar nas mãos dele para ele assistir, ele sabe do que eu estou falando. E que nunca mais ele me convida para pregar na igreja dele. Nunca mais. Fiquei sentado, eles dançaram, e depois eu falei do amor e da misericórdia de Deus. E depois eu falei do compromisso que Deus quer ter com o homem e quer ter com a mulher. Eu falei com eles do compromisso que Deus está querendo se aproximar do homem desde o Éden, quando Adão foi expulso do Éden.
Deus está dando oportunidade para o povo, para o ser humano, querendo se aproximar, querendo trazer de volta. Falei sobre isso para eles. Só que tem uma coisa, meus irmãos. Eu não abro mão dessa palavra aqui. Bíblia Sagrada. Eu não abro mão. Com dinheiro ou sem dinheiro. Eu sou um servo de Deus. Doente ou com saúde, eu sou um servo de Deus. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Temos que tomar cuidado. Se eu não for convidado para pregar em igreja nenhuma, não tem problema. Eu vou pregar a palavra aqui e vou colocar para as pessoas assistir a palavra de Deus. E naquela oportunidade, eu terminei de pregar a palavra de Deus e vim de volta para minha casa. Mas eu voltei indignado com esse convite que eu recebi para dançar. Como se a palavra de Deus não fizesse mais efeito? Como se o Espírito Santo não convencesse mais? Nós precisamos ficar inventando moda para poder atrair as pessoas? Nós não precisamos disso, não. E nós, como lideranças, nós vamos pagar diante de Deus. A palavra que é distorcida e colocada no ouvido do povo, do nosso jeito. A palavra ela não é do nosso jeito, é do jeito que está escrito, que é a voz de Deus falando conosco. Que Deus, o Todo-Poderoso, tenha misericórdia dessa geração. Que Deus, o Todo-Poderoso, tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia da nossa família. Que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, tenha misericórdia do nosso casamento. Porque com essas brincadeiras, tem muitos casamentos que estão sendo desfeitos. Enquanto que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Então, eu quero, nesse momento, orar com você. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, eu quero Te louvar e quero Te agradecer, meu Deus, pela Tua palavra. Eu quero, Pai querido, que o Senhor entre com providência nas nossas famílias. Oh, Pai querido, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos. Pai querido, que o Senhor venha nos conservar na Tua presença. E que esse mundo, Senhor, não venha contaminar a nossa família, não venha contaminar, Senhor da glória, o nosso casamento. Meu Deus, tenha misericórdia dos nossos filhos, das nossas crianças e da nossa família, Senhor. Joga por terra todo o mal. Joga por terra esse povo, Senhor, que quer fazer da sua casa bagunça, que quer fazer da sua casa danceteria. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. E nesse momento, Pai querido, quero te pedir, dá saúde para esse povo, dá saúde para a Tua igreja, Pai. E eu te agradeço, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus, o Todo-Poderoso, venha abençoar você e a sua família. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para me ajudar. Eu tenho uma casa de recuperação, faço parte de uma casa de recuperação, e essa casa de recuperação ela é gratuita e a gente precisa de ajuda para levar as pessoas que estão na rua precisando de Deus, precisando de salvação. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida.